A fumaça densa e oleosa do motor a diesel do velho CBT 2400 de Bento Amaral era o primeiro sinal da manhã. Ela subia em espiral, cinzenta e fina, contra o céu que mal começava a clarear sobre as colinas de Passos, no interior de Minas Gerais. Era setembro de 1975, e o cheiro de óleo queimado e terra molhada pairava no ar frio da estrada do Barreiro. A neblina matinal, comum naquela época do ano, envolvia os pés dos cafezais, criando uma paisagem de mistério e trabalho árduo. Todo produtor que passava pela estrada de terra a caminho da cooperativa de café balançava a cabeça ao avistar aquela relíquia vermelha e barulhenta. O trator avançava com um rugido metálico e irregular pelo cafezal, parecendo uma peça de museu em movimento. Um anacronismo em meio à crescente onda de modernização que varria o campo brasileiro. Bento não desviava o olhar. Ele era um homem de 40 e poucos anos, com a pele curtida pelo sol e as mãos calejadas que pareciam fundidas ao volante de ferro do trator. Seus olhos estavam fixos no sulco da terra, ignorando o desfile de máquinas novas, verdes e amarelas, que o ultrapassavam em alta velocidade. Aqueles novos modelos, com cabines fechadas, direção hidráulica e ar-condicionado, faziam a lida no campo parecer quase fácil. Um trabalho de escritório sob o sol. O trator de Bento, por outro lado, exigia esforço, atenção e um conhecimento íntimo de cada vibração e ruído. De vez em quando, o CBT engasgava, tossia uma baforada de fumaça preta que tingia o ar, mas logo retomava seu ritmo obstinado. Bento apenas dava um tapinha no painel, um gesto de carinho e confiança, como quem conversa com um velho amigo que o acompanhara em cada seca e em cada colheita desde que seu pai, seu Raimundo, havia partido. Aquele trator era mais do que uma máquina, era um símbolo de uma promessa. Uma promessa feita há 15 anos, que se tornara o motor invisível de sua vida. Bento havia herdado a terra e a teimosia do pai, mas também a dívida. Seu Raimundo comprara os primeiros 40 alqueires em 1945, com dinheiro emprestado do Banco Nacional do Agricultor. Aquele empréstimo, contraído no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil vivia um boom de produção agrícola, era a esperança de uma vida melhor, a chance de fincar raízes e construir um legado. Raimundo trabalhou como um condenado, mas a vida no campo é uma aposta constante. Secas inesperadas, pragas nas lavouras e a volatilidade do preço do café impediram que ele quitasse o débito. Morreu em 1960, vítima de um infarto fulminante em plena colheita de café, deixando a terra e o débito para o filho. O banco reestruturara o empréstimo, dando a Bento 20 anos para quitar a dívida. Mas no leito de morte, sob a luz fraca de uma lamparina, seu Raimundo havia feito o filho jurar. Bento, a voz do pai era fraca, um sussurro rouco que mal vencia o silêncio da noite. A terra, ela é nossa. Mas o banco ainda tem um pedaço dela. Eu peguei o empréstimo em 45, filho. Achei que ia dar tempo de pagar tudo. Aquele papel me tira o sono. Bento, ainda jovem, com a voz embargada pela dor, tentou acalmá-lo. Não se preocupe com isso, pai. Eu cuido. Eu dou um jeito. Eu vendo o que for preciso, mas a gente paga. Mas Raimundo, com um esforço que parecia arrancar-lhe a alma, o interrompeu. Não é dar um jeito, Bento. É ser dono. Eu quero que você seja o dono de verdade, não um arrendatário do banco. Prometa. Prometa que você vai pagar o último centavo, que essa terra vai ser sua, livre e desimpedida, antes que você chegue aos 40. É a única coisa que me acalma agora. Não quero que você viva com essa sombra sobre a cabeça, como eu vivi. Bento apertou a mão do pai, sentindo a pele áspera e fria. Ele selou a promessa no silêncio daquele quarto, um juramento que se tornaria o propósito de sua existência. Eu prometo, pai, antes dos 40, nem um dia a mais. A promessa se tornou a bússola de Bento. Enquanto o resto do mundo corria atrás do progresso, ele corria atrás da quitação. E em 1975,
O progresso era o único assunto no Café do Ponto, o epicentro social e econômico de Passos. O revendedor de máquinas da região nunca havia vendido tanto trator novo. Toda semana, um vizinho aparecia com um modelo de última geração, com potência para puxar o dobro do que o velho CBT conseguia. O banco distribuía crédito agrícola como se fosse brinde de quermesse. Juros baixos, carência longa e nenhum tostão de entrada. Os vendedores, sempre de camisa engomada e sorriso ensaiado, ocupavam as mesas aos sábados, pregando que o futuro havia chegado e que quem não se modernizasse seria engolido pelo tempo. Eles falavam em termos de produtividade, de escala, de agronegócio, palavras que soavam estranhas aos ouvidos de Bento. Bento ouvia tudo em silêncio. Sentado em sua mesa no canto, saboreando um café coado e um pão de queijo, ele observava Valdir Mendes, um homem corpulento e de fala alta, gesticular com entusiasmo. Valdir era o porta-voz da modernidade, o exemplo do novo empresário rural. Eu digo e repito, pessoal, o futuro chegou. Meu novo John Deere 4020, com transmissão sincronizada e cabine climatizada, faz o trabalho de 3 daqueles tratores velhos. É investimento, não dívida. O banco me deu o crédito, juros de 5%, 7 anos para pagar. É a chance de ouro. Valdir mostrava um folheto colorido, com fotos de campos imensos e tratores reluzentes, e os outros fazendeiros se inclinavam para ver. O pequeno produtor que não se modernizar vai ser engolido até o final da década. Não dá para competir com um arado de Iveco quando o vizinho usa um implemento que cobre o dobro da área na metade do tempo. É uma questão de sobrevivência, meus amigos. Bento via o brilho nos olhos de Valdir, o brilho do novo, da promessa de facilidade. Mas ele também via o brilho do empréstimo. Valdir e os outros estavam comprando máquinas. Bento estava comprando liberdade. Ele tinha 37 anos. Faltavam 2 anos e 9 meses para cumprir sua promessa. Ele devia ao Banco Nacional do Agricultor apenas 48 mil cruzeiros. E a cada mês ele enviava o dobro da parcela, um sacrifício silencioso que ninguém no Café do Ponto conhecia. Ele vendia porcos, consertava pequenos motores para os vizinhos, fazia bicos de serralheiro. Cada centavo extra era um tijolo na construção de sua liberdade. No Banco Nacional do Agricultor, o gerente Dr. Kenneth Hollister era um homem que conhecia a diferença entre o papel e a realidade. Ele via os números, mas também via os homens por trás deles. Ele via Valdir com seu balanço impressionante e seu endividamento no limite, sempre pedindo mais crédito para o novo sistema de irrigação. O progresso é bom, Valdir, mas a solidez é melhor. Ele advertia sem sucesso. E via Bento, que trazia seu pagamento dobrado todo mês, carregando um envelope grosso. Seu Raimundo estaria orgulhoso, Bento, ele dizia, admirado. O senhor está a caminho de quitar uma hipoteca de 20 anos em 15. Em um tempo em que todos estão se afogando em crédito, o senhor é o único que está nadando para a margem. Mas me diga, por que a pressa? Por que não usar esse dinheiro para um trator novo? O senhor merece. Bento apenas sorria olhando pela janela. A pressa é a promessa, Dr. Hollister. E o trator funciona. Ele não me cobra juros. E o senhor sabe, a terra de Passos é argilosa, pesada. Máquina grande demais, afunda. Máquina leve, com quem conhece o chão, trabalha. Essa filosofia seria o seu escudo e a sua arma na batalha que estava por vir. O primeiro sinal de que a modernidade tinha um preço veio no final de setembro. Valdir, em sua pressa de demonstrar a superioridade de seu equipamento, calculou mal a curva no limite de sua propriedade. O arado de seu John Deere 4020 atingiu o poste de canto da cerca de Bento com um estrondo seco. O arame farpado se esticou e se rompeu, e 30 metros de cerca caíram. Valdir desceu da cabine climatizada, o rosto vermelho de frustração. Essa cerca já estava podre, Bento. Coisa antiga, não aguenta nada. Mas não se preocupe,
Manda o Guilherme consertar isso amanhã. Guilherme, o filho de Valdir, um rapaz de 17 anos, estava na caminhonete, observando a cena com visível vergonha. Bento olhou para os destroços. Aroeira tratada, Valdir. Fio galvanizado. Eu mesmo bati esses palanques em 65. Não estava podre, estava firme. Você quebrou. Valdir deu de ombros, já voltando para o trator. Tenho que terminar a aração, o tempo está bom. Mas a voz de Bento mudou, ganhando um peso que fez o outro parar. Não, você quebrou, você conserta. Hoje. Eu tenho arame e palanques de reserva no galpão. Se nós dois trabalharmos, em 2 horas está pronto. Valdir sentiu a humilhação. Ele se sentia tratado como um empregado. Sabe qual é o seu problema, Bento? Você ainda cultiva como se estivesse em 1940. Você está aí com essa sucata de museu, remendando cerca na mão. O resto de nós está construindo operações reais, fazendas modernas. E você se agarra ao passado como um velho teimoso e tolo. Bento ficou em silêncio por um longo momento. Ele apenas assentiu com a cabeça. Pode ser, mas minha cerca ainda está quebrada. E você a quebrou. Espero você às 2 da tarde. Valdir não apareceu. Bento consertou a cerca sozinho, cavando os buracos com o trado manual, esticando o arame com o guincho e o alicate. Trabalhou até o pôr do sol, sentindo a dor nos ombros, mas a satisfação de ter honrado o seu chão. No sábado seguinte, no Café do Ponto, Valdir transformou a história em piada, pintando Bento como o caipira que não aceitava o progresso. A semente da inimizade estava plantada. O tempo no campo é o juiz final. E em novembro de 1975, o tempo decidiu testar a todos. Uma onda de calor atípica foi seguida por chuvas torrenciais que duraram 6 dias. A terra argilosa de Passos virou um pântano. Os campos ficaram macios demais para o trabalho. Os fazendeiros que apostaram na potência se viram presos. Raimundo foi o primeiro. Seu trator gigante afundou em menos de 1 hora. O resgate custou caro e danificou a transmissão. Valdir tentou em seguida, com seu 420, usando um implemento mais leve. Ele avançou 20 metros antes que a roda dianteira afundasse em um ponto macio. A máquina tombou e Valdir teve que abandonar tudo e voltar para casa a pé, enfrentando o vento frio, humilhado. A conversa no Café do Ponto azedou. Os homens que se gabavam de seus equipamentos agora reclamavam dos custos de reparo e das parcelas do banco. Eles haviam comprado a promessa de facilidade, mas receberam a realidade da dívida e da ineficiência. Enquanto isso, Bento já havia plantado seus 40 alqueires de milho e feijão. Ele havia feito isso na 3ª semana de outubro, antes das chuvas. Seu CBT leve e ágil e sua velha plantadeira de arrasto, que ele havia comprado usada em 1968, não afundaram. Bento conhecia cada ponto fraco de sua terra, e quando o frio chegou e a terra congelou, o milho de Bento já estava brotando, verde e forte, sob a crosta de gelo. Ninguém mencionou isso no café. Ninguém queria admitir que o homem do trator de museu havia sido mais esperto. A agricultura, para Bento, nunca deixou de ser sobre conhecer a sua terra. Para os outros, havia se tornado sobre ter o equipamento mais novo. Dezembro chegou frio e implacável. Enquanto os outros agricultores se recolhiam, Bento passava a maior parte do tempo em seu galpão sem aquecimento. Havia uma satisfação quase espiritual em desmontar o motor de seu CBT, peça por peça, e reconstruí-lo. Ele não apenas consertava, ele entendia, mas a verdadeira ameaça não viria do clima ou de uma falha mecânica. Ela viria do Banco Nacional do Agricultor. 3 dias após o Natal, a carta chegou. Devido a mudanças nas regulamentações federais e ao aumento do custo operacional, o banco faria um ajuste nas taxas de juros de todas as hipotecas em aberto a partir de 1º de fevereiro de 1976. Para a maioria, era um aumento de 15% a 20% na parcela. Para Bento,
era um golpe direto em sua promessa. Ele devia 48 mil cruzeiros. Com o aumento dos juros, o saldo remanescente custaria muito mais para ser quitado. Se ele tivesse que reduzir seus pagamentos extras para cobrir o custo mensal mais alto, ele não conseguiria pagar tudo até setembro. A promessa que o havia movido por 15 anos seria destruída por uma canetada burocrática. Bento fez os cálculos em um pedaço de papel. Ele tinha um mês para encontrar o dinheiro que faltava. 48 mil cruzeiros. Foi nesse momento que Bento Amaral fez algo que ninguém esperava. Ele transformou sua teimosia em engenhosidade. Ele podia estar usando equipamentos antigos, mas ele sabia consertar praticamente qualquer coisa que tivesse motor e rodas. E depois do desastre da lama em novembro, havia muitos tratores novos e caros em Passos que não estavam funcionando corretamente. As concessionárias cobravam fortunas apenas para enviar um mecânico. Bento discretamente começou a oferecer seus serviços. Ele cobraria metade do preço da concessionária. E o mais importante, ele viria até você e faria o conserto no mesmo dia. Seu primeiro trabalho foi no trator de Raimundo, aquele com a transmissão danificada. A concessionária queria 800 cruzeiros para reconstruir a peça. Bento passou 6 horas na oficina de Raimundo. Quando terminou, a transmissão funcionava perfeitamente. Ele cobrou 200 cruzeiros. Raimundo pagou em dinheiro vivo e contou a história para mais 3 fazendeiros antes do final da semana. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Bento não era apenas um mecânico, ele era um salvador. Ele não apenas consertava a máquina, ele consertava a esperança do agricultor. A ascensão de Bento incomodava Valdir profundamente. O homem que ele havia chamado de velho tolo estava mantendo todos os equipamentos modernos funcionando, enquanto o agricultor moderno ficava de mãos atadas quando algo quebrava. O trator de Valdir também precisava de reparos. O eixo dianteiro torto estava causando problemas na direção, mas o orgulho era maior que a necessidade. Valdir preferia pagar o triplo à concessionária do que pedir ajuda a Bento Amaral. No final de janeiro, Bento havia consertado 11 tratores, 2 colheitadeiras e um caminhão. Ele havia ganhado quase 35 mil cruzeiros. Tudo em dinheiro vivo, tudo declarado, tudo pago por agricultores gratos. Ele usou cada centavo para pagar sua hipoteca. Quando o 1º de fevereiro chegou e as novas taxas de juros entraram em vigor, Bento devia ao banco apenas 13 mil cruzeiros. Ele havia vencido a primeira batalha. Valdir, movido pela inveja e pelo desespero, decidiu usar as regras contra Bento. Ele foi aos vereadores com uma denúncia. Bento Amaral estava operando um negócio de reparos sem licença em sua propriedade rural. Ele alegou concorrência desleal, violação de zoneamento e sonegação fiscal. Ele disfarçou sua proposta com a linguagem de proteger o comércio local, mas o que ele realmente queria era fechar a única coisa que estava permitindo a Bento ter sucesso. O vereador Edmundo, um fazendeiro aposentado, chegou à fazenda de Bento e o alertou. Tecnicamente, o Valdir tem razão. Você está administrando um negócio e há regulamentações. Você precisa de uma autorização especial de variação de zoneamento. E para conseguir isso, você tem que ir à comissão de planejamento. E adivinha quem está na comissão? O Valdir. Bento sabia que era uma armadilha. Ele tinha 2 semanas para terminar os trabalhos que já havia começado. A batalha final seria travada não no campo, mas no porão abafado da Câmara Municipal. Na audiência, Valdir, de paletó e gravata, fez um discurso ensaiado sobre a importância de manter os padrões comerciais. Não podemos permitir que um indivíduo opere um negócio sem licença, sem seguro, competindo de forma desleal com quem investe na cidade. A situação financeira pessoal dele não é relevante. O que importa é a lei. Mas os vereadores, a maioria fazendeiros que haviam sido ajudados por Bento, não se convenceram. O vereador Bob, dono da loja de ferragens, interveio.
O ponto é que as pessoas para quem o Bento trabalha não teriam condições de pagar os preços da concessionária. Ele não está tirando clientes de ninguém. Ele está criando um serviço que não existia. O presidente da comissão, Vernon, olhou para Bento. Bento, por que você está fazendo isso? Você precisa tanto desse dinheiro? Bento, com a voz baixa, mas carregada de emoção, disse a verdade. Meu pai comprou nossa terra em 1945. Pegou dinheiro emprestado. Quando ele morreu, eu herdei a terra e a dívida. Eu prometi a ele que a quitaria completamente antes de fazer 40 anos. Eu tenho 38, devo ao banco 13 mil cruzeiros. Estou ganhando esse dinheiro com os reparos para fazer o pagamento final. É uma promessa de 15 anos. A sala ficou em silêncio. A emoção da promessa superou a frieza da lei. A variação temporária foi aprovada por 4 votos a 1. Valdir, roxo de raiva, viu sua última cartada política falhar. Bento trabalhou junho e julho como um homem possuído. O sol de inverno em Minas Gerais é forte e o calor no galpão abafado. Ele consertava tratores no calor escaldante, voltando para casa depois do anoitecer, coberto de graxa, óleo hidráulico e poeira. A cada semana, o saldo devedor diminuía. No final de julho, ele havia reduzido a dívida para menos de 2 mil cruzeiros. Em meados de agosto, era de apenas 900. Ele ia conseguir. Ele ia honrar a palavra dada ao pai, com 1 mês de antecedência. Foi então que o destino ou a negligência interveio, e o John Deere 4020 de Valdir Mendes pegou fogo. Aconteceu em uma tarde de domingo, na 3ª semana de agosto. Valdir estava correndo com o trator, forçando a máquina além do limite. Ninguém sabe ao certo o que falhou. Talvez uma mangueira hidráulica ressecada, talvez um fio desencapado. Mas algo causou uma faísca e um vazamento. E, de repente, a traseira do John Deere estava em chamas. Valdir saltou a tempo. Mas em minutos, a máquina de 75 mil cruzeiros, o símbolo de seu progresso, era uma pilha de sucata derretida. O fogo consumiu 40 alqueires de alfafa de primeira qualidade. O perito da seguradora foi implacável. A apólice cobriria o feno, mas o trator era outra história. Havia uma cláusula sobre manutenção adequada. O perito encontrou evidências de que as linhas hidráulicas não haviam sido revisadas de acordo com as recomendações do fabricante. Valdir havia usado o trator em condições que violavam os termos da garantia. A seguradora se recusou a cobrir o John Deere 4020. Valdir ainda devia 40 mil cruzeiros ao banco pelo trator que agora era um monte de ferro retorcido. Valdir Mortenson, derrotado e humilhado, dirigiu-se à fazenda de Bento. Ele precisava de um culpado. E Bento era o alvo mais fácil. Ele parou bruscamente em frente ao galpão de Bento. Você! A culpa é sua! Ele gritou. Meu trator! O incêndio! Se você não estivesse por aí, consertando a sucata de todo mundo, eu teria tido tempo de fazer a manutenção do meu. Você me fez parecer um idiota naquela audiência, falando da sua promessa e do seu pai. Você me fez o vilão. E agora, por sua causa, eu perdi tudo. Eu tenho uma dívida que não posso pagar. Bento, com a chave inglesa na mão, respondeu com autoridade. Eu não tirei nada de você, Valdir. Você fez isso consigo mesmo. Você exigiu demais daquela máquina, não fez a manutenção e algo falhou. É a vida no campo, é o risco que todos nós corremos. Não me culpe pelos seus erros. Valdir, em desespero, tentou a última ameaça. Eu vou ao banco. Vou contar a eles sobre todo esse trabalho em dinheiro vivo que você tem feito. Vou dizer que você está sonegando, que você está usando renda ilegal para pagar sua dívida. Eu vou garantir que você seja a chacota deste condado. Valdir foi ao banco. Ele despejou suas acusações no escritório do Dr. Hollister. O gerente ouviu em silêncio. Ele pegou a ficha de Bento Amaral e revisou o histórico de pagamentos. Ele viu 15 anos de pagamentos consistentes. Ele viu a solidez. Senhor Mortenson, disse o Dr. Hollister,
A regularidade fiscal do Sr. Amaral é uma questão entre ele e a Receita Federal, não entre ele e este banco. O histórico de pagamentos dele é exemplar. Acho que seria mais produtivo para o senhor gastar seu tempo administrando sua própria situação financeira, em vez de se preocupar com a de seus vizinhos. Valdir saiu do banco, humilhado e furioso. Sua última cartada falhou. Setembro chegou. Bento terminou seu último trabalho de reparo em 5 de setembro. Em 7 de setembro, ele foi ao banco para fazer o que seria o último pagamento de sua hipoteca. Ele devia 900 cruzeiros. Ele tinha 3.218 cruzeiros em dinheiro vivo no envelope. O doutor Hollister processou o pagamento pessoalmente. Ele carimbou os documentos, arquivou a quitação da hipoteca e apertou a mão de Bento. Parabéns, Bento. Uma conquista impressionante. Seu pai estaria orgulhoso. Bento saiu do banco com a escritura de sua terra, livre e desimpedida. Ele cumpriu a promessa com uma semana de antecedência. Naquela noite, Bento estava em sua cozinha, olhando para a escritura. Ele passava os dedos sobre o selo e seu nome. Bento Amaral, único proprietário. Ele não sabia que a 3 quilômetros de distância, Valdir Mortonson estava em sua própria cozinha, bebendo uísque e planejando um incêndio criminoso. Valdir havia decidido que, se não pudesse vencer Bento, ele o destruiria. Na madrugada, Valdir carregou um galão de gasolina em sua caminhonete e dirigiu até a fazenda de Bento. Ele entrou no galpão e começou a derramar a gasolina, encharcando o chão e o velho CBT. As luzes do galpão se acenderam. Bento estava parado na porta, completamente vestido, segurando uma chave de roda. Achei que pudesse ser você, Valdir, ele disse com a voz tranquila. Eu tenho dormido no celeiro nas últimas 3 noites. Tinha a sensação de que você tentaria alguma coisa. Valdir congelou. O galão de gasolina caiu no chão. Você tirou tudo de mim, ele chorou. Minha reputação, meu respeito, tudo pelo que trabalhei. Bento deu um passo à frente. Eu não tirei nada de você, Valdir. Você fez isso consigo mesmo. Você exigiu demais daquela máquina, não fez a manutenção e algo falhou. A culpa é sua. Bento olhou para o homem destruído. Você tem o Guilherme, Valdir. Seu filho. Ele te ajuda na fazenda? Valdir, soluçando, confirmou. Sim, Bento continuou. Então vamos fazer o seguinte. Você vai pegar esse galão e colocar na minha caminhonete. Depois, você vai me ajudar a limpar essa gasolina. Depois, você vai para casa. E amanhã, você vai dizer ao Guilherme que cometeu alguns erros e que vai corrigi-los. Você vai parar de culpar os outros pelos seus problemas e vai começar a agir como um homem de quem seu filho possa se orgulhar. Se você não fizer isso, eu ligo para o delegado. E você passa os próximos 10 anos na cadeia e o Guilherme fica sozinho. A escolha é sua. Valdir desabou. Ele se levantou e os dois passaram a hora seguinte limpando a gasolina. Valdir Mortonson nunca mais incomodou Bento. Ele vendeu a maior parte de suas terras, quitou suas dívidas e passou a gerir uma operação menor, com equipamentos que podia pagar. Ele e Guilherme trabalharam juntos e, aos poucos, Valdir começou a reconstruir sua reputação, tornando-se o tipo de fazendeiro que deveria ter sido desde o início, sólido, não brilhante. Bento Amaral cultivou sua terra por mais 30 anos. Ele nunca comprou um trator novo. O velho CBT 2400 funcionou até 1989, quando Bento finalmente o aposentou e o colocou em um pedestal na entrada da fazenda. Hoje, ele repousa ali, com uma placa que conta a história do fazendeiro que escolheu a terra livre de dívidas em vez do equipamento moderno, e que fez isso funcionar por meio de habilidade, teimosia e uma recusa absoluta em desistir de sua honra. A placa diz: aqui jaz a prova de que o progresso não está na máquina que se compra, mas no homem que a conduz e na honra com que ele trata o seu chão. A história de Bento Amaral é a prova de que o que vale mais não é o brilho do novo,
mas a solidez do que é seu. A história de Bento Amaral e Valdir Mortonson é um conto atemporal sobre a essência da prosperidade. Bento compreendeu que a verdadeira riqueza não reside na posse de bens, mas na ausência de obrigações. Ele valorizou a liberdade acima da aparência. Valdir, por outro lado, buscou a validação social através do consumo, caindo na armadilha do crédito fácil e da ostentação. O destino de ambos, embora entrelaçado pelo conflito, foi determinado por suas escolhas fundamentais. Bento, o teimoso, o anacrônico, o homem do trator velho, acabou sendo o único que permaneceu de pé quando a poeira baixou. Ele era o verdadeiro dono da terra. Afinal, o que é realmente valioso na agricultura ou na vida? É ter o equipamento mais novo, a maior operação, a máquina mais impressionante? Ou é ter o seu chão livre e desimpedido? Conhecer o seu ofício por dentro e por fora, ser capaz de consertar o que quebra e se adaptar quando as coisas dão errado. Bento Amaral e Valdir Mortonson começaram com as mesmas oportunidades. Um deles escolheu buscar o progresso a qualquer custo. O outro escolheu dominar o que tinha. Apenas um deles acabou sendo o dono da terra. A decisão sobre qual abordagem foi a correta, eu deixo para você. A história de Bento Amaral é um lembrete de que a verdadeira prosperidade não se mede pelo que se tem, mas pelo que se deve. E que a honra, a teimosia e o conhecimento íntimo da terra são valores que resistem a qualquer crise.